Plano de estudo, tutorado, terceiro ano, ensino médio, volume 1, matemática. Vamos iniciar a semana 3. Trigonometria no círculo e funções trigonométricas serão os assuntos dessa semana. Caro estudante, nesta semana você vai trabalhar com trigonometria, uma área da matemática que surgiu há milhares de anos, por motivos práticos, e cuja teoria se desenvolveu a ponto de ser aplicada desde situações básicas até nas engenharias, na matemática avançada e mesmo na navegação de navios e aviões. Considerada como uma parte da geometria, ela é um grande facilitador, possibilitando expressões mais concisas e cálculos mais rápidos. Trigonometria significa medidas no triângulo. Ela nasceu no triângulo retângulo, como uma forma de expressar as razões entre os lados, conforme mostra a figura a seguir. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo reto de 90 graus e os outros dois ângulos são agudos. Vamos determinar um deles e chamar de beta, por exemplo. O lado maior do triângulo retângulo é a hipotenusa, que fica oposta ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. Considerando o ângulo beta, nós temos o cateto oposto, que fica distante de beta, e o cateto adjacente a beta, que fica colado, que fica adjacente ao ângulo beta. Uma das relações trigonométricas é o seno de beta, que é a medida do cateto oposto dividida pela medida da hipotenusa. Cosseno de beta, a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente de beta, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Entretanto, depois a trigonometria foi expandida, incluindo ângulos quaisquer. Vamos considerar um círculo de raio unitário chamado ciclo trigonométrico. Então, a medida do raio, por padrão, será de uma unidade. O eixo dos x passará a ser o eixo dos cossenos. E o eixo dos y, eixo dos senos. As relações trigonométricas se definem como mostrado na figura a seguir, levando em consideração o sinal. Observe que podemos pensar no ângulo x ou no arco x indiferentemente. Então, aqui eu tenho o ângulo x e aqui eu tenho o arco x, que tem a mesma medida. Partiu aqui do 0 grau e foi parar lá a extremidade final, foi lá no segundo quadrante. Origem, extremidade, certo? No exemplo, eu tenho seno de x maior que zero, cosseno de x menor que zero, tangente de x menor que zero. Vamos observar aqui. Então, eu vejo aqui, ó. Se eu venho aqui do 0 grau até aqui, então veja que o seno é aqui no eixo y. Esse é o seno aqui. A gente vê que o seno é positivo, é maior que zero. O cosseno é aqui no eixo x, ó. O cosseno é o quê? É negativo, é menor que zero. Aqui eu tenho a reta tangente, que é essa de verde e que é paralela à reta dos senos. Então, eu vou pegar a extremidade final lá do arco X e vou passar pela origem e vou ligar até encontrar a reta tangente lá embaixo, negativa. Portanto, a tangente de X é menor que zero. Eu também posso calcular a tangente fazendo o seno sobre cosseno, que nós veremos mais à frente. Eu tenho aqui uma relação trigonométrica fundamental. Aparece em destaque à direita da figura a relação trigonométrica fundamental deduzida a partir do teorema de Pitágoras. Observe que aqui formou-se um triângulo retângulo. Essa medida é o raio da circunferência trigonométrica que mede 1. Essa medida vertical aqui, esse cateto, é a medida do seno, por isso que está escrito seno aqui. Essa medida horizontal, esse cateto, é a medida do cosseno.
Aplicando Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, né, 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Nas funções trigonométricas, eu posso pegar esse quadrado, essa potência, e colocar aqui, ó. Aí fica seno ao quadrado de x. Vou voltar lá, né? Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seguindo aí, com a generalização do x para valores quaisquer, vieram naturalmente as funções trigonométricas. Os gráficos das três funções trigonométricas básicas são mostradas na figura seguinte. Eu tenho de azul aqui a função seno, eu tenho várias informações aqui, ó. A função seno é uma função ímpar, periódica, limitada, contínua, o domínio é real, o contradomínio é real, a imagem vai de -1 até 1 e o período é 2π. A gente vai ver detalhando mais à frente. Função cosseno, a que está de vermelho. A função cosseno é par, periódica, limitada, contínua. O domínio é real, o contradomínio é real e a imagem vai de -1 a 1. O período também é 2π. E de verde é a função tangente. É uma função ímpar, periódica, ilimitada, descontínua. O domínio é real menos π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos reais. O domínio é real, ou melhor, o contradomínio é real, a imagem é real e o período é π. Então, são muitas informações de uma vez só, e muitas delas estudadas até em períodos diferentes da escola, certo? Mas aos poucos a gente vai vendo, não é motivo para preocupar tanto no momento. Aqui eu tenho um detalhamento melhor da função seno. A função y é igual seno de x, que é básica mesmo, certo? Eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica para que a gente possa construir devagar a função seno. Então, vamos analisar aqui. Seno é o eixo y, certo? Quando eu começo aqui, eu começo com 0 grau, né? Aí eu vou dar a volta completa até chegar em 2π ou 360 graus, sempre no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o 0 grau. Veja que quando o seno sobe, ele é positivo, e quando desce, ele é negativo, referente aos y's. Eu posso escolher qualquer valor para preencher aqui a tabela do x, né? A planilha do x? Sim, eu posso, mas nós escolhemos valores estratégicos para facilitar a nossa interpretação. Então, veja, quando o x é zero, o seno é zero também. O y é seno de zero, que é zero. Agora vamos para esse aqui, ó. Quando x é π sobre 2 ou 90 graus, veja que o seno caminhou uma unidade, então vai ser 1. Caminhando aqui, quando o x é 180 graus ou π, veja que o seno está aqui no meio, né? Nem subiu nem desceu. Então, o seno vai ser 0. Próximo valor, quando o x é 3π sobre 2, que é esse aqui, ó, ou 270 graus, veja que o seno veio uma unidade para baixo, então é -1. Próximo, quando o x é 2π ou 360 graus, então nem subiu, nem desceu, portanto, o y é 0. Então, veja que com os pontos marcados, a gente começa a traçar, né? E isso vai repetindo, que na hora que eu pegar mais valores aqui, ó, os arcos côncavos, isso vai se repetindo, isso faz a função ser periódica. Então, o domínio é real, eu posso atribuir para x, domínio é x, quaisquer valores reais. A imagem é de -1 a 1. Vamos entender. Observe, imagem é y. Não importa os valores que você atribua, os resultados de y vão variar sempre do -1 até o +1. O período é 2π. Eu vou apagar o quadro para a gente ver o período. Então, o período é em que momento a função começa a se repetir. Então, partindo aqui do zero, ela vem aqui, ela vai descer até aqui no 2π. Depois começa de novo a fazer o mesmo trajeto, ó. Depois começa de novo e tal. E essa parte negativa aqui?
A parte negativa é quando eu giro, né? Vou voltar aqui, ó. Quando eu giro aqui, substituindo para o x valores negativos. Então, aqui eu conto menos π, ou melhor, menos π sobre 2, menos π. Então, no sentido horário, os arcos ficam negativos. Mas a gente vai tendo basicamente as mesmas respostas dessa função seno, que é uma função de período 2π. Tem fórmula também para calcular. Nós vamos ver mais à frente aí aos poucos, né? É uma bomba de informações. Função cosseno. A função y é igual ao cosseno de x, que é bem básica. Cosseno nós sabemos que representa o eixo aqui do x, tá? E que cada medida equivale a uma unidade. Bom, então vamos continuar. Quando a gente tem aqui o x 0, qual vai ser o cosseno? O cosseno vai ser 1. Então, olha só, quando o x é 0, o cosseno é 1. Quando o x é 90, ou π sobre 2, o cosseno não foi nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o cosseno é 0. Quando o x é π ou 180, veja que o x, né, que é o cosseno, caminhou uma unidade para cá, só que do lado negativo. Então, é menos 1. Vamos acompanhando aqui, ó. Quando o x é 3π sobre 2, ou 270, então o x não caminhou nem para a direita, nem para a esquerda, portanto, é 0. E quando o x é 2π, o y vai ser o quê, ó? Caminhou o quê? Uma unidade, então o y vai ser 1. Então, aqui nós fomos colocando os pontos, e aí você vai vendo que a gente vai construindo a função cosseno, procurando os valores de x aqui no ciclo trigonométrico, certo? Então, o domínio é real, porque eu posso colocar quaisquer valores trigonométricos, quaisquer valores reais, perdão, para o x. A imagem, que é o y, vai de menos 1 a 1. Então, observe aqui, ó. Vai de, não importa, né, se você continuar aqui, ó, o y vai do menos 1 até o mais 1. E o período também é 2π. Vou apagar aqui para a gente ver, ó, partindo aqui do zero, então eu vou dar uma volta, ele vai subir e vir até aqui. Depois começa de novo, ó, chegou no 4π. Depois vai de novo, chegou no 6π. Então esse período vai se repetindo. Tem uma fórmula para calcular, tá? Nós vamos ver à frente. E esse lado negativo, conforme eu falei, né? Se a gente for colocando os valores para x negativos, onde estão os valores negativos para x? Nesse lado de cá. É o mesmo arco, porém a direção é oposta. Aqui eu vou no sentido horário. Então, os arcos são negativos aí. Por fim, vamos recordar as 3 unidades comuns para medidas de ângulos, que é grau, grado e radiano, né? A tabela abaixo mostra as equivalências. Para converter, basta fazer uma regra de 3 simples. Para aplicações sérias, como na matemática superior, nas engenharias, etc., a unidade padrão é o radiano, que não por acaso é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então, eu tenho aqui 360 graus, que é a volta completa na circunferência. Em radiano, equivale a 2π. Em grados, 400 graus. A metade, meia circunferência, 180 graus. Então, a metade da circunferência, 1π radiano, 200 graus. E assim por diante. Essa tabelinha serve para que a gente possa fazer conversões, né? Usando uma regrinha de 3 aí. Aqui a gente vai para a atividade. Nessa atividade, número 1, eu tenho aqui, por favor, faça a seguinte experiência. Num papel, desenhe um círculo e marque o centro, que já está aqui, ó, no passo 1. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro até a um ponto da periferia. No caso aqui é o quê? É o raio, né, que a gente está ligando aí. Corte o barbante com a medida do raio do círculo. Coloque o barbante encurvado exatamente sobre o pedaço do círculo. Então, eu peguei esse barbante aqui, ó, que eu usei para medir o raio, e coloquei ele aqui, ó, seguindo a circunferência. Finalmente, desenhe os segmentos que ligam cada extremidade do barbante ao centro. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente a sua medida em graus? Então, quando a medida do arco é exatamente a medida do raio, nós dizemos que esse arco vale 1 radiano,
certo? Então, aqui, ó, a pessoa mediu isso aqui com barbante, né, esse raio, depois pegou o mesmo barbante e contornou parte da circunferência. Aí ela ligou os pontos aqui, formando aqui um arco, e como esse arco tem a mesma medida do raio, esse arco vale 1 radiano. Então, para você saber o valor dele em graus, você pode usar uma regrinha de 3, né? Qual é aproximadamente sua medida em graus? 1 radiano, 1π radiano, equivale a 180 graus, que a gente viu na tabelinha agora há pouco. E 1 radiano só, sem o π, equivale a quanto? A x. Multiplica cruzado, no final você vai lembrar que π vale aproximadamente 3,14, tá? O valor não é exato, é um valor aproximado que você vai encontrar nessa atividade aí. Número 2, por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular. Eu vou pegar uma calculadora normal aqui do computador. Configure-a para radianos. Então, eu peguei a calculadora, né? Configure-a para radianos. Então, ela está no modelo padrão. Eu vou clicar ali nos quadrinhos e vou escolher científica, certo? Escolha um valor. Ah, tá. Configure para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Então, eu vou clicar aqui em DEG até que apareça RAD, né? Pode aparecer outras coisas aí, você vai clicar até aparecer RAD. Apareceu RAD, então beleza, aí está configurada para radianos. Escolha um valor qualquer e calcule o seu cosseno. Então, veja que eu escolhi ali o valor 5. Como que eu vou calcular o cosseno? Eu vou aqui na parte de trigonometria, vai abrir essa caixa, aí eu vou clicar aqui cosseno e vou calcular. Aí ele vai dar o valor do cosseno de 5. Lembrando que eu escolhi 5, mas você pode escolher outro valor. Depois, calcule o cosseno do resultado. Então, novamente, você vai em trigonometria, cosseno e calcula. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado atrator da função cosseno. Na verdade, você vai fazer isso aí umas 300 vezes, né? Exagerando, não é coisa rápida, não. Então, sempre você vai clicar trigonometria, cosseno, sempre calculando o cosseno do resultado, até que o valor se estabilize. Então, veja aproximadamente em qual valor a sua calculadora estabilizou. Aí a gente tem os valores aproximados, né? Essa figura que está aí a seguir apresenta um trecho do gráfico da função cosseno, que é estritamente decrescente nesse trecho. Você pode ver uma espiral retangular, conforme a figura, que vai se espremendo em torno de um ponto. A seta grande, essa seta azul, no eixo das abscissas, indica, né, no eixo das abscissas, o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos, tá? Então, esse é um cálculo que você vai fazer utilizando aí a calculadora. Questão 3. Quando um ângulo aumenta de 20 graus para 80 graus, o que acontece? Aqui a gente tem várias opções falando do seno e do cosseno. Então, aqui eu coloquei uma circunferência, né? Marquei aqui, ó, aqui eu tenho o eixo dos cossenos, que é o eixo X, e o eixo dos senos, que é o eixo Y. E marquei aqui um ângulo de 20 graus, certo? E aqui está marcado, conforme a gente pode ver, o arco, que é também de 20 graus, semelhante aqui ao ângulo, né? Eu vou calcular aqui o seno é essa medida aqui, né? Ligando aqui ao eixo dos senos. Então, essa medida aqui é o seno de 20 graus e o cosseno de 20 graus que está aqui, tá? Agora a gente vai calcular o de 80 graus. Então, o arco maior, que é esse grande aqui, né? É o arco de 80 graus. Aqui é o ângulo, aqui é o arco, partindo do 0 grau até aqui, 80 graus. Isso aqui foi medido direitinho, né, no GeoGebra. Aqui eu tenho a medida do seno, que está lá em cima, ó. Você pode ver que o seno de 80 é maior do que o seno de 20, certo? O seno de 20 está aqui, ó. O seno de 80 está lá em cima. Nós sabemos que essa medida do raio aqui vale 1 unidade. O seno de 80, ele está bem próximo, né? Está lá em cima já. E o cosseno de 80. Então, eu vou ligar aqui, ó, o cosseno está aqui, ó. Veja que o cosseno de 80 é menor que o cosseno de 20, que o cosseno de 80 é só esse pedacinho. E o cosseno de 20 é isso aqui tudo, ó. Certo?
Então, essa medida toda aqui é o cosseno de 20, a de 80 é essa. Aí você vai ler aqui, ó, e vai ver qual é a medida que você vai marcar. Se você não conseguir interpretar utilizando apenas o ciclo trigonométrico, você pode também utilizar uma calculadora e calcular o seno e o cosseno de 20 e de 80 graus separadamente, uma calculadora científica, conforme nós vemos aí em questões anteriores, e optar qual é a resposta correta. Como se chama uma função não constante, cujos valores se repetem a intervalos regulares? Então, bem fácil essa aí, somente para marcar, tá? Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela abaixo, à esquerda. Então, aqui eu tenho o formato genérico aí. No lado direito, temos um exemplo, tá? Então, aqui a gente tem, né, a senoide genérica e aqui eu tenho o exemplo. E aqui tem qual é o período da função dada como exemplo. Então, vamos analisar. O que se pede é o período. O período da função está sendo representado pelo módulo de B. O B está aqui, ó. Então, uma função seno, ela pode ser escrita na forma f de x é igual a mais b vezes seno, abre parênteses, cx mais d. E o período pode ser calculado com 2π dividido pelo módulo de c. Lá atrás, na função seno e na função cosseno, né, a gente pode calcular o período utilizando essa fórmula. Quem é esse c? C vai ser o coeficiente aqui que acompanha x, né? Que fica aqui dentro do parêntese aqui do seno, tá? Só que essa questão aqui, ela usou uma outra forma de representar. Se a gente for ver, pegou esse A aqui, jogou lá para o outro lado e chamou de D, né? Colocou outras incógnitas. Então, eu vou usar esse modelo aqui da senoide genérica para a gente descobrir o que se pede. Então, veja aqui a senoide genérica e veja o exemplo. Como nós temos que calcular o período que está representado por módulo de B, observe onde está B, tá vendo? Apontado aí pela seta. Você vai observar quem é o B, compare lá. Então, aqui você percebe, ó, esse A aqui, ó, aqui está menos 4, né? Aí depois vem seno, olha só, seno. Aqui do lado de fora, né, dentro do colchete, porém do lado de fora do parêntese, tem 2π sobre B. Então, é como se eu criasse aqui, né, um colchete. Como não tem nada aqui, eu posso dizer que tem 1. Esse x aqui é esse mesmo, esse menos c aqui é o mais 3 e o mais d é o mais 1. Então, só uma questão de comparação. E aí você faz uma regrinha de 3 e resolve, certo? Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar.